Em uma época em que a tensão está em alta na Europa, os estados bálticos se veem em um ponto de virada. Em vez de mergulhar em um conflito direto, como a guerra na Ucrânia, nações como a Estônia estão adotando um enfoque astuto, observando a NATO e a Europa em suas interações com a Rússia. Mas o que acontece nos bastidores é alarmante. Em 19 de setembro de 2025, foi reportado que 3 caças MiG-31 russos realizaram um movimento audacioso nas proximidades da Estônia. A partir desse momento, a sutil calmaria esconde uma crescente ameaça. A Estônia, um pequeno país, está agora sob uma luz intensa. Para garantir sua segurança, está investindo pesadamente em uma robusta defesa militar. Recentemente, o governo firmou um contrato para adquirir sistemas de defesa aérea, incluindo as avançadas baterias de RST-SLM, juntamente com seus centros de controle de fogo. Esses sistemas proporcionam detecção de alvos a até 150 milhas, permitindo ao país monitorar qualquer movimento aéreo em seu espaço. O radar instalado pode rastrear mais de 1.500 alvos simultaneamente, garantindo que qualquer incursão russa seja detectada antes que se torne uma ameaça real. No entanto, a Estônia não está apenas se defendendo, está se preparando para o que pode ser um cenário devastador. Em abril de 2025, as autoridades de defesa da Estônia revelaram planos de investimento em um sistema de mísseis de longo alcance avaliado em US$ 1 bilhão. As opções consideradas incluem sistemas norte-americanos, israelenses e franco-italianos, todos projetados para interceptar mísseis avançados que a Rússia pode empregar em um possível ataque. Com a cidade russa de Luga localizada a apenas 96 quilômetros da fronteira estoniana, qualquer ataque pode ser lançado em questão de minutos. A velocidade com que um míssil pode ser lançado a partir de Luga é de aproximadamente 8.000 km por hora. Isso significa que a Estônia pode ter apenas 4 minutos para reagir a um ataque. Para gravar, sua localização geográfica é desvantajosa, pois a proximidade com as forças russas os torna um alvo. Este é um cálculo crítico em sua estratégia de defesa. Ainda em outubro de 2025, a ministra da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, confirmou um crescimento abrupto nas compras de armamentos dos Estados Unidos, elevando-se para impressionantes US$ 500 milhões. O Congresso dos Estados Unidos já havia concordado com a importância de fornecer recursos para o pequeno país, que se vê à mercê da agressiva postura russa. Mas isso é somente o começo. Como a Estônia se prepara para o que parece ser uma futura agressão russa, a situação se complica. Que tipo de armamento eles poderão desenvolver? E, mais crucialmente, estão prontos para o que está por vir? A miríade de novos sistemas de armamento, incluindo mísseis com alcance ainda mais avançado, provocam uma reflexão inquietante. A Estônia conseguirá se manter firme diante de um potencial ataque? O que isso significará para a segurança da Europa como um todo? Enquanto a tensão aumenta, o relógio está correndo. Em outubro de 2025, a situação na Estônia se tornou crítica, com o Ministério da Defesa, liderado por Hannu Pevkur, anunciando um aumento significativo nas compras de armamentos dos Estados Unidos. O valor alcançou impressionantes US$ 500 milhões, como parte de um esforço para reforçar a defesa de um país que está praticamente à porta da Rússia. Essa decisão não só visava fortalecer a posição militar da Estônia, mas também desafiava diretamente qualquer movimento agressivo por parte do Kremlin, aumentando a pressão sobre suas fronteiras. Com essa aquisição, a Estônia planejava solidificar sua capacidade de defesa e preparar-se para um eventual confronto. O país estava definindo planos para incorporar diversos sistemas de mísseis, aumentando seu arsenal de forma significativa. Especificamente, a Estônia estava focada em adquirir 6 a 12 sistemas avançados que têm um alcance de até 200 milhas, permitindo que seus mísseis chegassem profundamente no território russo. Para complicar ainda mais a situação, mísseis em desenvolvimento prometiam uma precisão letal, com um alcance potencial de 315 milhas. Essas novas incorporações já indicavam uma estratégia robusta de defesa, que poderia causar estragos nos suprimentos militares russos, especialmente em relação aos centros logísticos e depósitos de munição. Cada lançador estava projetado para disparar até 6 mísseis de forma rápida e eficiente, permitindo a retirada antes que fossem destruídos.
Essa tática estava se mostrando devastadora, evidenciando a capacidade de resposta rápida da Estônia. Ainda mais impressionante é o sistema Atacam, que poderia atingir qualquer alvo em toda a Rússia noroeste a partir da Estônia. Esse míssil foi desenvolvido com o objetivo de destruir aeronaves estacionadas, depósitos de munições e até estruturas fortificadas. Seu design inicial incluía centenas de pequenas bombas, que poderiam rasgar alvos vulneráveis, criando áreas imensas de destruição. Sua taxa de falha era de apenas 2%, garantindo que a maior parte dos mísseis detonassem e causassem danos sérios. Esta escalada armamentista na Estônia parece ser um jogo de xadrez espacial, com a Rússia pressionando em suas fronteiras. A proximidade da Estônia à segunda maior cidade russa, São Petersburgo, a transformou em um ponto estratégico vital. A partir de sua localização, os sistemas de defesa estonianos não só podiam atacar, mas também proteger alvos essenciais, como bases aéreas e centros de comando. Com a crescente preocupação de um ataque, a Estônia não estava apenas se defendendo, mas se preparando para ser um jogador ativo no teatro bélico. Em vez de detonarem uma guerra na Ucrânia, os Estados Bálticos têm observado atentamente as manobras da OTAN e da Europa em relação à Rússia. Com o conflito ucraniano em ascensão, as tensões se intensificaram e um cenário perigoso se desenhou no horizonte. Em 19 de setembro de 2025, 3 caças MiG-31 da Rússia realizaram incursões sobre a Estônia e a Finlândia, sendo monitorados a cada 10 minutos. Neste contexto, a Estônia se preparava para um possível confronto militar, com o investimento americano em defesa alcançando 4,7 bilhões de dólares. A nação, ao se tornar uma fortaleza contra a agressão russa, ampliou sua vigilância sobre as ambições do presidente Vladimir Putin. Por anos, os Estados Bálticos se consolidaram sob a proteção da missão de policiamento aéreo da OTAN, e a Estônia, Letônia e Lituânia operaram sob esse escudo. Desde 2004, as nações contavam com apoio constante, mas a situação se agravou. Em setembro de 2023, a Estônia e a Letônia assinaram contratos militares significativos, elevando seus gastos de defesa. Essa escalada culminou em um sistema que, ao lado de outros investimentos defensivos, preparou o país para enfrentar uma potencial invasão. O sistema de defesa que Estônia implementou já havia se mostrado eficaz em combate, sendo utilizado na Ucrânia com sucesso impressionante em interceptação. Relatórios indicaram uma taxa de sucesso de 100% contra mísseis inimigos. Agora, com base nesse modelo militar, a Estônia estava se armando para um possível ataque, adquirindo sistemas que podem identificar e eliminar ameaças em segundos. Este embate tático precisa ser prontamente eficaz, já que quaisquer mísseis inimigos lançados poderiam atingir alvos na Estônia em um tempo alarmantemente curto. A Estônia, no entanto, não parou por aí. Em abril de 2025, o governo anunciou novos planos para desenvolver um sistema avançado de mísseis, com uma estimativa de gasto de 1 bilhão de euros. Isso incluiria tecnologia americana, israelense e franco-italiana, cada uma projetada para interceptar mísseis de ataque. Os especialistas acreditam que essa expansão militar pode representar um desafio significativo ao arsenal estratégico da Rússia. Enquanto o país se mobiliza, os laços entre a Estônia e suas potências vizinhas se solidificam. Os mísseis de maior alcance e precisão que estão sendo desenvolvidos prometem colocar alvos no coração da Rússia sob ameaça real. Com a cidade de São Petersburgo apenas a 160 quilômetros da fronteira, a posição geográfica da Estônia pode se revelar um trunfo valioso. Enquanto isso, a construção de bunkers e a infraestrutura defensiva se expandem, proporcionando uma resposta firme à agressão russa. Estes mísseis, com suas velocidades supersônicas, são difíceis de detectar, permitindo um ataque rápido e devastador. Além disso, os sistemas de defesa que Estônia está adquirindo são um reflexo direto de sua determinação em proteger seus cidadãos de uma possível invasão. O tempo está se esgotando e a tensão aumenta. Cada dia que passa, a pergunta que paira no ar é: a Estônia conseguirá deter a Rússia de uma vez por todas? Com uma rede defensiva sendo montada e um arsenal em rápida expansão, o futuro é incerto, mas a determinação da Estônia é inegável. É apenas uma questão de tempo até que o próximo movimento seja feito.
A intensidade dos conflitos geopolíticos na região do Báltico tem atraído uma tensão crescente, especialmente diante das ambições russas. Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, têm se preparado para enfrentar as ameaças vindas do leste, aliando-se à OTAN e a outros aliados europeus. Em 2025, a Estônia viu-se em um cenário alarmante. No dia 19 de setembro, 3 caças MiG-31 da Rússia cruzaram a fronteira e quase desencadearam um grande conflito. Para evitar um colapso, a Estônia tomou medidas decisivas ao investir bilhões em defesa. A nação não estava apenas se blindando, mas sim se preparando para um embate que poderia mudar o equilíbrio de poder na região. Imagine um país pequeno, mas estratégico, como a Estônia, recebendo um investimento colossal de 4,7 bilhões de dólares dos Estados Unidos, incluindo um sistema de defesa que poderia barrar as investidas russas. Contudo, os complicados laços entre a OTAN e a Rússia tornaram-se um campo de batalha por si só, onde as ações de um lado provocam reações em cadeia do outro. Durante anos, a Estônia integrou-se na missão de policiamento aéreo da OTAN, um sinal claro de sua determinação em permanecer à frente das ameaças aéreas. Em 2023, alianças estratégicas foram reforçadas, e a Estônia firmou acordos para adquirir sistemas defensivos que se mostraram cruciais em operações de campo. O que parecia uma história de superação rapidamente se tornou uma corrida armamentista, com a caracterização da região mudando completamente. Os sistemas ISLM, utilizados no campo de batalha, mostraram-se altamente eficazes contra mísseis russos, com um índice de sucesso impressionante. A Estônia não apenas se preparou para se defender, mas estabeleceu um modelo de prontidão que poderia estremecer as fundações da agressão russa. Mas as coisas não pararam por aí. Em 2025, com a confirmação de equipamentos de alta tecnologia de defesa e estratégias inovadoras, a Estônia desafiou as expectativas no campo militar. Um plano ambicioso de defesa foi anunciado, prevendo um contragolpe que poderia fazer a Rússia repensar sua estratégia na região. A pergunta que ecoa agora é: a Estônia será capaz de repelir um ataque russo com suas investidas ousadas, ou estará caminhando para um confronto inevitável? A próxima etapa na evolução militar do país começa a tomar forma. Desde mísseis de longo alcance até sistemas avançados de radar, a Estônia está se articulando para criar um escudo que poderá proteger suas fronteiras contra invasões rápidas e mortais. Com um investimento projetado de 10 bilhões de euros, a nação está se armando com todas as ferramentas necessárias. O que significaria para a Europa e para a narrativa do poder no mundo um ataque bem-sucedido contra a Estônia? A posição estratégica de Tallinn, a capital, tornou-se um ponto-chave. A proximidade com São Petersburgo, a segunda maior cidade russa, adiciona uma tensão palpável enquanto a Estônia avança em sua ofensiva defensiva. Trocas de informações em tempo real entre os membros da OTAN foram aprimoradas, criando um senso de urgência. As nações estão prontas para se mobilizarem, e o tempo para ações decisivas pode estar se esgotando. Enquanto o cenário se desdobra, a Estônia está se preparando para um futuro cheio de incertezas e desafios. Será que a Estônia conseguirá conter a Rússia, ou será apenas mais uma peça em um jogo de xadrez geopolítico em que as vidas civis podem estar em risco? As respostas para essas perguntas ecoam nas estradas e fronteiras da região enquanto os eventos continuam a se desenrolar. Em fevereiro de 2025, a OTAN lançou 2 novas iniciativas multinacionais voltadas para a defesa aérea. 15 aliados, incluindo a Estônia, se comprometeram a desenvolver soluções mais eficientes para ameaças aéreas de baixa altitude, que voam abaixo de 500 pés. Essas nações também iniciaram uma iniciativa de vigilância aérea passiva, como a detecção de sons, para identificar ameaças que não podem ser detectadas por radares tradicionais. Agora, imagine as implicações estratégicas dessa inovação. Um avião russo se aproximando da Estônia enfrentaria várias camadas de detecção e engajamento. Primeiramente, sistemas de radar de longo alcance, integrados no sistema de defesa aérea da OTAN, podem detectar aeronaves a centenas de milhas de distância. A rede de radares da Estônia, coordenada através do Centro Regional de Coordenação de Vigilância Aérea, localizado na Lituânia, fornece dados de rastreamento em tempo real ao Centro de Operações Aéreas Combinadas da OTAN, em Oiden, na Alemanha.
À medida que a aeronave se aproxima do espaço aéreo estoniano, sistemas de radar IRIS-T travam seu foco nela a mais de 75 milhas, monitorando cada movimento. Se o avião violar o espaço aéreo estoniano, caças da OTAN são acionados para interceptação. Provavelmente, estes serão F-35 de quinta geração ou aeronaves avançadas de quarta geração, como os Gripen suecos, todos equipados com mísseis de longo alcance e sofisticados sistemas de guerra eletrônica. Isso representa um grande avanço em relação ao que a Ucrânia tem usado, até agora, para se defender e realizar ataques ofensivos em território ocupado. Mas e se essa situação se intensificar? As baterias IRIS-T-SLM podem engajar alvos a até 25 milhas com uma precisão quase perfeita. Os pilotos russos teriam apenas alguns segundos para reagir antes que os mísseis guiados por infravermelho cobrissem a distância e velocidades supersônicas. E com o sistema Serran, a defesa pontual se tornaria ainda mais robusta contra barragens de artilharia. Os desdobramentos são impressionantes. A Estônia não apenas se prepara para enfrentar ameaças, mas também se posiciona estrategicamente para responder se a tensão escalar entre nações se transformar em um conflito real. Que impactos isso pode gerar nas relações entre a OTAN e a Rússia? A corrida armamentista no Báltico está apenas começando e nós estamos apenas começando a ver suas consequências. A situação em relação à Rússia está se intensificando. As baterias IRIS-T-SLM podem engajar alvos a até 40 km de distância, com uma precisão impressionante. Isso significa que os pilotos russos teriam apenas alguns segundos para reagir antes que os mísseis guiados por infravermelho se aproximem a velocidades supersônicas. Além disso, os sistemas Serran estão preparados para oferecer defesa pontual contra qualquer ataque de artilharia. Imagine a tensão que permeia essa situação. A Estônia está se preparando para ter capacidade de atacar forças russas ainda em solo inimigo, antes mesmo de uma invasão começar. Instalações cruciais como depósitos de munição, centros de comando e bases aéreas se tornam alvos vulneráveis para os ataques estonianos. O tempo está se esgotando. As projeções sobre a invasão da Rússia ao território da NATO mudaram várias vezes, de 2025 para 2027 e agora para 2029. Este aumento no orçamento militar é um sinal claro de que a Estônia está se armando para proteger sua soberania. Assim, a nação báltica está se preparando com agência suficiente para neutralizar qualquer chance de uma ação militar russa. Para realizar uma invasão, a Rússia precisaria concentrar tropas e equipamentos na fronteira, estabelecer bases operacionais, acumular munição e coordenação de logística complexa. Todas essas movimentações estão sob observação constante dos sistemas de vigilância da NATO e tornar-se-ão alvos para os ataques estonianos. Isso coloca a Rússia em um dilema complicado. Se acumular forças para a invasão, essas forças se tornam alvo antes mesmo da ação começar. Por outro lado, se tentar um ataque surpresa, não estará preparada. Essa pressão faz com que os custos da agressão russa aumentem drasticamente. Para os estonianos e os demais países bálticos, resistir à Rússia não é apenas um conflito comum. Há décadas, esses estados foram forçosamente integrados à União Soviética. Para muitos estonianos, especialmente os que se lembram dos tempos soviéticos, a ameaça da agressão russa é uma realidade sentida na pele. Por isso, a Estônia investe uma fatia considerável do seu PIB em defesa, um dos maiores percentuais entre as nações da NATO. Essa dedicação reflete um entendimento profundo sobre a necessidade de proteger sua liberdade e autonomia. Você pode imaginar o que está em jogo? A história da Estônia revela uma resiliência e um compromisso ímpares em garantir que nunca mais será controlada por forças externas. Como será que essa luta pela soberania terminará em uma Europa cada vez mais polarizada? Em uma reviravolta surpreendente, a pequena nação da Estônia, com apenas 1,3 milhões de habitantes, está prestes a se armar com alguns dos sistemas de armas defensivos e ofensivos mais avançados do mundo. Enquanto isso, a Rússia ainda se recupera dos efeitos da guerra em curso e não parece ter capacidade para lançar uma ofensiva adequada nos próximos anos. Isso proporciona à Estônia a oportunidade de intensificar seus esforços e persuadir os demais membros da OTAN a seguir seu exemplo. É no contexto desse cenário que, em 19 de setembro de 2025,
uma violação do espaço aéreo estoniano por aeronaves russas provocou uma resposta rápida e coordenada da OTAN. Caças italianos, suecos e finlandeses foram mobilizados, mostrando que o compromisso coletivo de defesa da OTAN não é apenas retórica. A rápida resposta das forças aliadas destacou a vulnerabilidade das táticas de Moscou, que tem se limitado a ações na Zona Cinza, evitando acionar o artigo 5 do Tratado da OTAN, que poderia levar a uma escalada militar. Mas e se esse incidente fosse apenas a ponta do iceberg? A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo movimento de Vladimir Putin, agora que percebemos que a Estônia se transforma em uma fortaleza armada? Já se passaram anos desde que a narrativa de invasão da Rússia abalou o equilíbrio da região, e o que está em jogo agora é muito maior do que apenas uma nação contra outra. O jogo de xadrez geopolítico se intensifica, e as apostas aumentam a cada movimento. Ao longo dos últimos anos, a Estônia não apenas buscou por uma defesa mais robusta, mas também uma transformação em sua posição estratégica na Europa. A crescente tensão entre a Rússia e o Ocidente tem acelerado investimentos em armamentos e uma coalizão de segurança sem precedentes entre as nações bálticas. Com um investimento de 10 bilhões de euros, são visíveis os esforços para equipar a Estônia com armamentos de ponta que antes pareciam inatingíveis. E a grande questão é: será que a Rússia está preparada para enfrentar essa nova realidade? O tempo está ao lado da Estônia, dando-lhe a oportunidade de fortalecer suas forças armadas enquanto a Rússia lida com suas dificuldades internas. Assim, enquanto a situação no campo de batalha ucraniano parece distante, a verdadeira batalha pela segurança na Europa está se intensificando. Se a história nos ensina a respeitar a resiliência dos pequenos países, a narrativa da Estônia deve ser ouvida. E agora, a perspectiva de um armamento cada vez mais potente pode mudar os rumos da segurança europeia de forma irreversível. Que reviravolta surpreendente nos aguarda nos próximos capítulos dessa história enigmática? Em um cenário tenso e repleto de incertezas, os países bálticos, especialmente a Estônia, têm vivenciado uma crescente preocupação com as ambições da Rússia. Em vez de um conflito aberto, observam atentamente o que ocorre ao seu redor, enquanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e a União Europeia monitoram qualquer movimento suspeito. A inquietante possibilidade de um ataque à Estônia parece cada vez mais real. No dia 19 de setembro de 2025, 3 caças russos MiG-31 foram avistados sobrevoando o espaço aéreo estoniano, um claro sinal de provocação. Mas a Estônia não está paralisada. O governo quer um sistema de defesa aprimorado e um investimento massivo de 4,7 bilhões de dólares norte-americanos foi alocado para fortalecer a sua segurança. Entre as aquisições, um sistema de interceptação destinado a neutralizar ameaças da Rússia se destaca. O país tornou-se um ponto de atenção à medida que a Rússia intensifica sua postura militar. Ao longo dos anos, os estados bálticos foram integrados na missão de policiamento aéreo da OTAN, um escudo protetor vital. Desde 2004, essa parceria se fortaleceu, garantindo uma defesa robusta contra qualquer avanço adversário. Recentemente, em setembro de 2023, Estônia e Lituânia assinaram um contrato de 400 milhões de euros com empresas americanas para modernizar suas capacidades de defesa. Essa ação representa um marco histórico na luta dos bálticos por segurança em uma região instável. A movimentação de tropas russas gera um clima de alerta. Os vodka e os lamentos de um passado recente coam enquanto os países se preparam para um possível ataque. Em resposta, a Estônia, em colaboração com especialistas internacionais, intensificou seus esforços de modernização. Com a ajuda de tecnologia avançada, sistemas como o ISLM estão sendo inseridos para otimizar as defesas aéreas. Em um período de poucos anos, a Estônia pretende transformar suas capacidades defensivas, criando uma rede que possa rebater qualquer incursão. E para apimentar as coisas, não se trata apenas de um sistema de defesa, a Estônia também planeja um arsenal ofensivo. Com a introdução de mísseis de longo alcance e uma estratégia de desenvolvimento visando ênfase em precisão, a ideia de atacar alvos russos não está longe de se tornar realidade. O que isso significará para a estabilidade na região? Como o Kremlin responderá a essa escalada de armamentos em suas fronteiras?
Os rumores de que novos mísseis poderão ameaçar cidades russas como São Petersburgo, apenas a 100 milhas da fronteira estoniana, intensificam o perigo. Será que a Estônia poderá equilibrar essa balança de poder, ou estamos à beira de um conflito que poderá mudar o cenário geopolítico na Europa? Enquanto a situação se desenrola, devemos nos perguntar, até que ponto a Estônia e seus aliados estão dispostos a ir para proteger sua soberania? E o que, exatamente, está em jogo nesta complexa dança entre defesa e agressão? As tensões aumentam, e quaisquer decisões erradas podem levar a consequências catastróficas. O futuro da Estônia e, talvez, da Europa depende de como essa história se desenrolará. A história das tensões entre a Estônia e a Rússia se desenrola em um cenário de vigilância constante e preparação militar. Nos dias atuais, muitos estonianos, especialmente aqueles que têm memória da época soviética, vivenciam a ameaça da agressão russa como uma experiência palpável. Isso explica por que a Estônia investe mais em defesa, proporcionalmente ao seu PIB, do que quase todas as nações da OTAN. Além disso, a expectativa é que metade dos homens nascidos a cada ano sirva nas Forças Armadas, enquanto mães e pais de meia idade se juntam à Liga de Defesa, preparando-se para se tornarem soldados. Esse empenho se reflete também nos números exorbitantes relacionados aos investimentos em segurança de um país que possui uma população modesta. Para uma nação pequena na fronteira com a Rússia, segurança significa vigilância constante e disposição para agir rapidamente, mesmo com recursos limitados. A Estônia deixa claro, qualquer ataque custará caro, colocando a guerra na Ucrânia em uma perspectiva quase aceitável em comparação. E não é só a Estônia que enfrenta a Rússia. O incidente de 19 de setembro ilustrou que o compromisso de defesa coletiva da OTAN não é apenas uma formalidade. Quando aeronaves russas invadiram o espaço aéreo estoniano, caças italianos foram acionados, seguidos por aviões suecos e finlandeses para interceptação. A estrutura de comando da OTAN coordenou a operação em tempo real. Se os aviões russos tivessem permanecido mais alguns minutos, eles poderiam ter sido escoltados para uma base da OTAN e a situação poderia ter tomado um rumo desastroso. Putin está ciente disso. Ele restringe suas ações a táticas de zona cinza que não acionam formalmente o artigo 5, um pilar da aliança. Violações de espaço aéreo que duram apenas 12 minutos são ações agressivas, mas que não justificariam uma guerra plena. Esse tipo de manobra permite à Rússia alimentar sua máquina de propaganda, alegando ter sido atacada enquanto realizava exercícios inocentes em seu próprio espaço aéreo. De forma irônica, a invasão da Ucrânia por Putin tinha como objetivo impedir a expansão da OTAN e reafirmar o poder militar russo. No entanto, a guerra resultou na maior expansão da OTAN em décadas, aumentos sem precedentes nos gastos de defesa na Europa e a transformação dos Estados Bálticos de nações vulneráveis em posições defensivas e formidáveis. Em 2001, quando os Estados Bálticos buscavam adesão à OTAN, a reação de Putin foi notavelmente contida. Durante uma entrevista de rádio, ele não tinha palavras negativas a proferir sobre a situação, uma fraqueza que não se repetiria tempo depois. A Estônia está no momento em que se prepara para resistir à agressão e consolidar sua defesa. A necessidade de investir em armamentos é vista como uma questão de sobrevivência e persistência. Em um cenário onde os tempos são de incerteza, o eco da história soviética ressoa entre seu povo e, mais do que nunca, a preocupação com o futuro se torna um inevitável motor de ação. A pergunta que paira no ar é: até onde a força da Estônia será suficiente para conter uma possível nova onda de agressão russa? A tensão na Europa Oriental está em ascensão. Em vez de iniciar uma guerra na Ucrânia, os Estados Bálticos observam atentamente as ações da Rússia, preocupados com possíveis ataques às nações da OTAN. No dia 19 de setembro de 2025, a situação se tornou crítica quando 3 caças russos MiG-31 se aproximaram da Estônia e da Finlândia, desafiando a soberania e a segurança regional. Este momento levou a OTAN a considerar a resposta a essa agressão crescente, enquanto a Estônia se preparava gastando 4,7 bilhões de dólares em defesa, vislumbrando um futuro mais seguro contra as ambições do presidente russo Vladimir Putin. Os cidadãos estonianos sempre sentiram o peso da história da guerra em suas costas. Para anos, eles confiaram na missão de policiamento aéreo báltico da OTAN, uma rede crucial para a defesa aérea dos países bálticos.
Desde 2004, quando se tornaram membros da OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia têm contado com o apoio da aliança militar para garantir sua segurança contra possíveis agressões russas. Em 2023, a Estônia e a Letônia assinaram um contrato de defesa de 400 milhões de euros, um marco significativo em sua luta por segurança. À medida que outubro de 2025 se aproxima, as tensões aumentam. A Estônia, determinada a aprimorar suas capacidades defensivas, já implementou um sistema de defesa robusto, incluindo tecnologias avançadas como o ISLM, um sistema de mísseis que tem se mostrado eficaz contra os ataques russos. O país se tornou um modelo de defesa moderna, com sua operação já ocorrendo na prática e prometendo um futuro mais seguro. Estonianos estão cientes de que, embora sua nação seja pequena, a estratégia é tudo. A aquisição de sistemas de defesa continua a aumentar e, em breve, novos mísseis de longo alcance podem ser introduzidos, potencialmente alcançando alvos a centenas de quilômetros dentro do território russo. A linha entre defesa e ataque se torna cada vez mais tênue, e a Estônia está prestes a dar passos decisivos em sua capacidade de se proteger, enquanto o relógio corre e a sombra da agressão russa paira sobre a região. Conforme os dias passam, a Estônia intensifica seus esforços, decidida a se fortalecer em face da ameaça. A próxima geração de sistemas de mísseis promete precisão aprimorada e uma capacidade de atingir alvos em movimento, o que poderia mudar a dinâmica do conflito. Sistemas como o CRAM, projetados para neutralizar ameaças imediatas, se tornam cada vez mais essenciais na proteção de vitais centros de comando e infraestrutura. O que acontecerá se a Rússia decidir agir? A Estônia está pronta para se defender ou poderá se tornar o próximo alvo em um grande jogo de poder geopolítico? A situação permanece em rápida evolução, e as respostas estão prestes a moldar o futuro de toda a Europa. Em um cenário global inquietante, os estados bálticos estão constantemente sob a sombra de tensões geopolíticas. Com o aumento das atividades militares russas, a Estônia se vê obrigando a fortalecer suas defesas a qualquer custo. No entanto, o que acontece quando a primeira linha de defesa se transforma na própria vanguarda dos ataques? Em setembro de 2025, 3 caças russos MiG-31 são detectados próximo ao espaço aéreo estoniano, intensificando o medo de uma possível invasão. A Estônia, com suas ambições de autonomia, não se limita a observar. Em vez disso, fez investimentos sem precedentes em tecnologia militar, mirando atingir um objetivo claro: impedir a agressão russa. No coração de sua estratégia defensiva está o sistema ISLM, já efetivo em combates anteriores na Ucrânia, com um impressionante histórico de sucesso. Essa tecnologia, que utiliza guiamentos de imagem infravermelha avançada, torna os mísseis extremamente difíceis de serem neutralizados. Além disso, a Estônia conseguiu implantar baterias de defesa que podem lidar com até 1.500 alvos simultaneamente. Imagine a possibilidade de interceptar não um, mas milhares de mísseis ao mesmo tempo. A complexidade das táticas se intensifica, conforme a Estônia planeja um combo de iniciativas defensivas e ofensivas. Isso é um reflexo não apenas do medo, mas da determinação de um país que não se deixará intimidar. Ao mesmo tempo, enquanto a Estônia expande suas capacidades, esperam-se questionamentos: o que acontecerá se a Rússia decidir atacar? Reações em cadeia de eventos podem ser devastadoras. Diante da proximidade da Rússia, cada segundo conta. Mísseis podem ser lançados em questão de minutos, e a Estônia precisa estar pronta. A tensão se acumula, enquanto se aguarda uma resposta decisiva de um adversário que não hesitará em agir. E quando as sirenes tocarem, será que a Estônia poderá resistir à pressão? As paradas de armas e os investimentos em novas tecnologias, como os sistemas de interceptação de curto alcance, indicam que a Estônia está se preparando para qualquer eventualidade, mas a pergunta permanece: até onde essa escalada de poder militar pode levá-los? Neste jogo de gato e rato, a Estônia não está apenas se defendendo. Está enviando uma mensagem clara: a agressão russa não será tolerada. As reviravoltas nesse conflito podem ser mais impactantes do que qualquer um poderia imaginar, e a luta pela sobrevivência pode colocar todo o continente europeu em uma nova ordem de batalha. Enquanto isso, olhos atentos observam o que pode acontecer a seguir.
Em um cenário global marcado por incertezas, os estados bálticos não conseguem escapar da pressão das tensões geopolíticas. A Estônia, diante do aumento das atividades militares russas, se vê forçada a fortalecer suas defesas a qualquer custo. Mas o que aconteceria se, ao invés de simplesmente se defender, essa linha de frente se tornasse a principal retaguarda dos ataques? Voltando a setembro de 2025, 3 caças russos MiG-31 são detectados rumando para o espaço aéreo estoniano. Essa incursão acende alarmes e intensifica o temor de uma iminente invasão. No entanto, a Estônia não está preparada para assistir passivamente a essa escalada. Pelo contrário, decidiu investir massivamente em tecnologia militar, com um objetivo claro: barrar qualquer ação agressiva da Rússia. No cerne da estratégia defensiva da Estônia está o sofisticado sistema ISLM, já utilizado com sucesso em combates anteriores na Ucrânia. Esta tecnologia se destaca pelo uso de guiamento por imagem infravermelha avançada, tornando os mísseis quase impossíveis de serem interceptados. Com a capacidade de lidar com até 1.500 alvos simultaneamente, a Estônia se posiciona como uma fortaleza militar. Já imaginou a possibilidade de um único sistema neutralizar não apenas um, mas milhares de mísseis ao mesmo tempo? O clima de tensão se intensifica, especialmente considerando que a Estônia não apenas amplia suas capacidades defensivas, mas também planeja um arsenal ofensivo. É um reflexo da determinação de um país que não aceita a intimidada. E, enquanto a Estônia se prepara para o combate, surge a pergunta crucial: e se a Rússia decidir atacar? Neste cenário, cada segundo é precioso. A proximidade da Rússia significa que mísseis podem ser lançados em questão de minutos, e a Estônia precisa estar à altura de sua missão. As sirenes podem tocar a qualquer momento, e a questão paira no ar: será que a Estônia conseguirá suportar essa pressão? Os novos investimentos em tecnologia de interceptação, como os sistemas para ameaças de curto alcance, revelam que o país está pronto para o inesperado. Contudo, no fundo, surge outra pergunta inquietante: até onde essa escalada do poder militar poderá levar a Estônia? Neste jogo de gato e rato, a nação báltica não está apenas buscando se proteger, mas também enviando uma mensagem clara: a agressão russa não será tolerada. As reviravoltas que podem surgir desse embate são mais impactantes do que se pode imaginar. A luta pela sobrevivência talvez coloque todo o continente europeu em uma nova ordem de batalha. Enquanto isso, os olhos permanecem atentos, esperando o que está por vir. Estas tensões estão prestes a definir o futuro da Europa. Como um resultado de uma ação impensada, poderá a região se ver dividida entre aliados ou em meio a um conflito generalizado? Estão todas as nações preparadas para uma possível nova era de batalhas no cenário europeu? No atual cenário repleto de incertezas, o passado soviético da Estônia ecoa nas memórias de seu povo. A preocupação com o futuro, mais do que nunca, se torna um motor crucial de ação. Uma pergunta paira no ar: até onde a força da Estônia será capaz de conter uma nova onda de agressão russa? À medida que a situação na Ucrânia se agrava, muitos acreditam que a Rússia pode ousar atacar um país da NATO. Em 19 de setembro de 2025, 3 caças russos MiG-31 fizeram incursões no espaço aéreo da Estônia, provocando um clima de tensão. A cada minuto, a ameaça se tornava mais real. As defesas da Estônia estão se consolidando, com um investimento significativo de 4,7 bilhões de dólares provenientes dos Estados Unidos, incluindo sistemas destinados a neutralizar ataques russos. Por anos, os países bálticos se beneficiaram da missão de policiamento aéreo da NATO. Desde 2004, a Estônia, a Letônia e a Lituânia têm se preparado para conter ameaças. Porém, neste contexto turbulento, a Estônia decidiu acelerar seus esforços. Em setembro de 2023, ficou claro que a nação estava dando um passo audacioso com um investimento significativo em sistemas de defesa avançados. Com a chegada de novas tecnologias de defesa, a Estônia se armou com sistemas como o ISLM, capaz de enfrentar mísseis e drones, tendo conseguido um surpreendente índice de sucesso. A introdução dessas armadilhas aéreas muda drasticamente a equação da defesa, provocando reações em cadeia na região. Mas o que acontecerá se as defesas não forem suficientes? À medida que se aproxima abril de 2025, novos planos emergem.
A Estônia busca um sistema de mísseis de longo alcance, com um custo previsto de cerca de 1 bilhão de euros. O que esse investimento pode significar para a segurança na região? As opções de mísseis americanos, israelenses e franco-italianos estão na mira, revelando a seriedade dessa estratégia em resposta à provocação russa. A localização geográfica da Estônia, próxima ao território russo, complica ainda mais seu panorama de defesa. Com as bases militares a apenas 60 milhas da fronteira, a pressão aumenta. Será que as novas defesas serão rápidas o suficiente para interceptar uma ameaça iminente? Nos meses que se seguem, a Estônia amplia seus investimentos e recebe confirmações do Congresso americano para um pacote de defesa de 500 milhões de dólares. O que isso indicará sobre a determinação do país em se proteger? A certeza é de que a nação se prepara para enfrentar o espectro da invasão russa e, com isso, surge uma nova era de tensão. Mas não termina por aí. O futuro reserva surpresas. Os mísseis de ataque, que possuem um alcance impressionante de 190 milhas, podem facilmente atingir alvos em toda a Rússia noroeste. Conforme avançamos em nossa análise, o que poderá acontecer se a Estônia realmente usar essas novas capacidades? A escalada do conflito pode estar mais próxima do que se imagina. Entre os ecos do passado soviético e as incertezas do presente, a luta pela sobrevivência da Estônia se torna cada vez mais palpável. As ações logo se intensificarão, e perguntas cruciais sobre segurança na região emergem. A defesa da Estônia será suficiente para enfrentar a agressão russa? E quando o momento decisivo chegar, quem sairá vitorioso nesse novo jogo? A história das tensões entre a Estônia e a Rússia se desdobra em um cenário de constante vigilância e preparação militar. Para muitos estonianos, especialmente aqueles que vivem memórias da era soviética, o sentimento de ameaça por parte da Rússia é algo palpável e visceral. Isso explica o maior investimento da Estônia em defesa, em relação ao seu produto interno bruto, em comparação com quase todas as nações da OTAN. É comum que metade dos homens nascidos a cada ano se alistam nas forças armadas, enquanto mães e pais de meia idade se juntam à Liga de Defesa, prontos para se tornarem soldados. Essa determinação aparece refletida em números que impressionam e mostram um comprometimento com a segurança de uma população modesta. Para uma nação pequena, localizada na fronteira com a Rússia, a segurança implica em vigilância constante e ação rápida, mesmo diante de recursos limitados. A mensagem da Estônia é clara: qualquer ataque ao seu território irá custar caro. A guerra na Ucrânia, a propósito, retrata um cenário quase aceitável em comparação. Mas a Estônia não está sozinha nessa luta. O incidente de 19 de setembro ilustra que o compromisso com a defesa coletiva da OTAN não é apenas formalidade. Quando aviões russos invadiram o espaço aéreo estoniano, caças italianos foram acionados, seguidos de perto por aeronaves suecas e finlandesas, prontos para interceptação. A estrutura de comando da OTAN trabalhou em tempo real para coordenar a operação. Se os aviões russos tivessem permanecido apenas mais alguns minutos, poderiam ter sido escoltados até uma base da OTAN. E a situação poderia ter tomado um rumo desastroso. Vladimir Putin, ciente disso, restringe suas ações a táticas de zona cinza, que não acionam formalmente o artigo 5 da aliança. Violações de espaço aéreo que duram apenas 12 minutos são consideradas agressivas, mas não seriam razões suficientes para eclodir uma guerra total. Essas manobras permitem à Rússia alimentar sua máquina de propaganda, alegando ser a vítima enquanto realiza exercícios inocentes em seu próprio espaço aéreo. A invasão da Ucrânia, ironicamente, tinha como objetivo conter a expansão da OTAN, mas resultou na maior ampliação da aliança em décadas e em aumentos sem precedentes nos gastos de defesa na Europa. Os Estados Bálticos, antes vistos como vulneráveis, surgem agora como nações defensivas e formidáveis. Nos primórdios de 2001, quando os Estados Bálticos buscavam entrar na OTAN, a reação de Putin foi surpreendentemente contida. Em uma entrevista, suas palavras sobre a situação foram neutras, uma fraqueza que não se repetiria em um futuro próximo. Hoje, a Estônia se prepara para resistir à agressão russa, consolidando sua defesa. O investimento em armamentos é visto não apenas como uma prioridade, mas como uma questão de sobrevivência.
Em tempos de incerteza, as memórias da era soviética ecoam entre seu povo, e as preocupações com o futuro tornam-se inevitavelmente um combustível para a ação. A pergunta que paira no ar é: até onde a força da Estônia será suficiente para conter uma possível nova onda de agressão russa? As tensões aumentam, e a linha entre paz e guerra parece mais tênue a cada dia. Fique ligado, pois a história não termina aqui, e novas reviravoltas estão prestes a moldar o destino dos estados bálticos. A Estônia está à beira de mudanças significativas em sua defesa e políticas de segurança. Qual será o próximo passo em sua luta contra a agressão?